galerinha, e chegou o dia do lançamento do iOS 18. Se você tá aí com seu iPhone na mão, já corre para os ajustes, vai em geral, atualização de software e deixa baixando. Deve ter uma fila, tá? Porque muita gente tá atualizando. Mas enfim, já baixa aí no seu celular, deixa preparado e nesse vídeo eu vou abordar as 10 coisas que eu mais gostei. Já vou adiantando, tá? Não vão ser só 10 coisas, vai ter algumas outras coisas aqui que eu vou acrescentar, mas eu precisava de um título bonito pro vídeo. É isso aí, honestidade é tudo, né? Até porque se eu fosse falar de todas as novidades que tem no iOS 18, eu ia ter que fazer um vídeo de 50 minutos, honestamente, ninguém tem tempo pra isso. Inclusive, vamos lá, direto pro conteúdo. Se você ainda não tinha visto o iOS 18, ele vai ficar aparecendo basicamente isso daqui. Mas já aviso logo que não é pra você se deixar enganar pelos aplicativos que estão na cor escura, porque você pode agora simplesmente mudar isso se você pressionar aqui algum aplicativo. Vamos aqui em editar a tela do início, editar, personalizar, e aqui você vai poder colocar ele um pouco mais claro, mais escuro, em modo automático, ele dá uma clareada no fundo, inclusive. A gente vai poder também colocar aqui os aplicativos grandes, sem os nomes aqui na parte de baixo, caso você se sinta confortável assim. Eu não me adaptei não, tá? Vou ser honesto aqui com vocês, não foi muito a minha praia, preferi deixar o nomezinho ali que eu acho que fica um pouco mais estético, ou simplesmente eu tenho uma dificuldade de aceitar a mudança, tá? Mas tá bom. Enfim, se você quiser com o nome, vem aqui, se você quiser sem o nome, fica aqui na parte grande que tá tudo certo. Isso daqui, cara, tem vantagens e desvantagens. Por quê? Uma vez que você termina essa ediçãozinha aqui, você vai ver que tem outras opções. Enfim, você escolhe o que mais te agradar. No meu caso aqui, o pequeno com os nomezinhos tá tudo certo. Fora isso, cara, se vocês vierem aqui na parte de tonalizado, vocês vão poder fazer um negócio horroroso, tá? Que é simplesmente escolher a cor que os aplicativos vão ter. Isso daqui é muito, mas muito desagradável. Não sei o que passa, tá na sua cabeça. Se você preferir esse modo, não faz o menor sentido nem isso existir. Então confia, deixa aqui no modo automático, ou então no modo escuro, no modo claro, enfim. Mas esquece que tem essa opção aqui, tá? Porque é horroroso. E já que a gente tá aqui na tela, o usuário do Android, ele vai se acabar nisso daqui, tá? Porque agora você pode simplesmente escolher onde é que os aplicativos ficam na sua tela. Como eu falei, o usuário de Android, ele vai rir da sua cara, porque demorou muito tempo pro iPhone ter isso daqui. Só que fora, né, essa situação de você simplesmente poder colocar aqui o aplicativo onde você quer, ele vai se alinhar à grade e tudo mais, você tem a opção também de editar esses widgets e também até os próprios aplicativos. Alguns vêm com essa opção. Nesse caso aqui, vocês podem ver todo o comando da minha casa, né? Se eu alterar aqui o tamanho, ele vai simplesmente colocar mais opções e menos opções, mas alguns aplicativos também vão te deixar uma opção para você expandir eles direto aqui pela tela de opções, justamente nessa parte bem aqui. Ao invés de você ficar arrastando ele, você pode simplesmente vir aqui, tocar nessa opção e ele vai se expandir ali e se alinhar sozinho à grade. E já que eu comecei o vídeo mostrando para vocês esse redimensionamento manual, uma outra coisa que eles colocaram aqui como opção foi na central de controle você também vai conseguir reorganizar, expandir e minimizar todos esses itens que estão aqui. Você vem aqui nesse botãozinho de mais no canto superior esquerdo e você pode diminuir aqui a lanterna, reorganizar. No meu caso aqui eu tenho o zoom, eu posso tirar o zoom do texto aqui, colocar desse outro lado. Você vai ter inclusive mais telas aqui que você vai poder brincar, páginas, né, na verdade, com outras opções, enfim. Você vai poder personalizar isso daqui da maneira que você quiser agora. A terceira novidade que me agradou aqui, eu vou mostrar pra vocês, cara, é essa pasta bem aqui, olha. Se você vier pra sua biblioteca de aplicativos, você vai ver esse espaço bem aqui, que é uma pasta oculta. Simplesmente qualquer aplicativo que você arrastar aqui pra dentro não aparece em mais lugar nenhum no seu telefone, nem em barra de pesquisa, nem em sugestões da Siri, enfim, não aparece mais, fica realmente ali bem escondidinho pra você que quer fazer umas besteirinhas, tá? Porque a gente sabe quem é que vai usar essas coisas aí. Então assim, se você quiser se esconder, manter aí o seu anonimato, só você jogar o aplicativo dentro dessa pasta aqui já era. Ainda falando dessa parte de privacidade, agora vocês vão ter a opção de colocar o Face ID bloqueando qualquer aplicativo específico. No meu caso aqui, por exemplo, eu tenho o WhatsApp, se eu pressionar aqui em cima dele, agora vocês vão ter essa opção aqui, ó, exigir Face ID. Uma vez que você ativa, todas as vezes que você abre o aplicativo, por mais que o seu iPhone já esteja desbloqueado, ele vai solicitar o Face ID de novo. Isso daqui é muito bom para quando você dá o seu telefone na mão de uma pessoa, para ela não fazer de repente ali uma maldade, né, abrir um outro aplicativo qualquer e de repente futucar alguma coisa aí no seu aparelho sem que você saiba. Tá aí, é uma excelente novidade. Uma outra coisa legal também que demorou para chegar foi uma atualização no aplicativo Fotos, que agora tá muito mais fácil de você navegar. Fora isso, a busca também tá bem otimizada. Inclusive, ó, o mozão tá gata demais aqui nessa foto com o nenenzinho. Pra quem não sabe, tá, serei papai e essa foto foi tirada esse fim de semana. O neném tá crescendo muito bem. Enfim, agora tudo que você pesquisar aqui, ele vai conseguir indexar resultados melhores. E agora, para todas as pessoas que têm um problema que eu tenho, que são fotos duplicadas no seu celular, você tem uma função específica dentro do Fotos que vai identificar as duplicadas e te mostrar para você ali e resolver se vai aparecer
apagar, se não vai, né? Enfim, vai dar vontade de cada um, é só você descer a tela até você ver a opção duplicados. No meu caso aqui eu tenho 1804 fotos que ele identificou. Você entra, faz a análise e você pode manter as que você quiser e apagar as que não forem úteis. Ainda dentro do app Fotos, você agora vai ter uma nova maneira de poder controlar os vídeos que você está assistindo. Não é nada sensacional, mas já é um belíssimo avanço porque a gente tinha antes, né? Que não rolava nem o play e pause aqui, nem o mute. Isso daqui, controlar na parte de baixo era horroroso. Agora, finalmente, a gente tem alguma coisa que presta aqui, né? Que vai te ajudar a visualizar os seus arquivos de maneira mais confortável. Uma outra novidade menor aqui no sistema é que quando a gente agora liga aqui a lanterna, ela aparece essa animação aqui da lanterninha, né? Onde você pode controlar não só o brilho que sai daqui, mas também como que ele vai sair daqui. Inclusive mudando aqui o ângulo de abertura da luz. Não sei como que eles conseguiram fazer isso, tá? Mas realmente tem uma diferença. Não dá pra notar aqui por causa da câmera, mas tem uma diferença que funciona igual mágica. Uma outra coisa legal que vai me atender muito, cara, é que me perturbava muito esse monte de notificação aqui na tela. E agora, se você arrastar de baixo pra cima, elas aparecem de cima pra baixo, você consegue tirar tudo daqui. Eu tô no modo não perturbe aqui, né, pra não chegar a notificação enquanto eu gravo o vídeo, mas vai funcionar normalmente. Estando você ou não no não perturbe, se você não quiser mais ver notificação nenhuma, é só arrastar tudo pra baixo que some. Muito obrigado. Pra mim, é uma mão na roda, me perturbava muito ver esse monte de notificação aqui sem o menor sentido. Vocês vão notar também, gente, que nessa nova atualização aqui no iOS 18, vocês podem ver que o meu celular é o iPhone 15 Pro, tá? E se a gente pressionar aqui a tela, vai aparecer a Siri e não o Apple Intelligence. Isso está acontecendo porque o Apple Intelligence ainda não vai estar disponível logo de cara, tá? Por mais que você tenha o seu iPhone 15 Pro Max ou mesmo o iPhone 16 que você venha comprar aí na próxima semana, essa novidade ainda não vai estar disponível para você. Ela vai estar disponível só em inglês, mais próximo ali do fim do ano, em outras 5 línguas no ano que vem, no início do ano que vem, em português, por hora, ninguém sabe. Por mais que seja uma coisa chata, eu tenho que dizer para vocês que é até normal, porque é o tempo de se preparar todos os servidores necessários para que essa novidade esteja disponível de maneira coerente para todo mundo, né? Que não role nenhum tipo de estabilidade, por aí vai. A Apple está atrasada, sim, em fazer uma integração com inteligência artificial, mas também não tem que fazer nas coxas, né? Não costumo defender ninguém aqui não, mas para isso realmente tem que ser feito aí um passo a passo com cautela. Vamos devagar, pelo amor de Deus. Fora as novidades que eu mostrei aqui para vocês, vão ter algumas outras melhorias no seu sistema que vão aumentar a sua performance se você for comparar, por exemplo, com o consumo de bateria. No iOS 18 a gente vai ter também o Game Mode, que vai justamente adaptar ali o seu sistema operacional para quando você estiver executando algum jogo, ela vai reduzir o processamento de coisas em segundo plano para você ter mais ali entrega. Ela vai reduzir o seu processamento em segundo plano para aumentar a sua entrega dentro do jogo. Que é uma maravilha, né? Você viu que quase não saiu, mas eu tô cada dia melhorando aqui a fonoaudióloga. Enfim, o mais importante é que você não deixe de atualizar porque, eu tô com medo do meu iPhone ficar mais lento. Cara, a atualização, ela vem pro bem. Já fiz um vídeo aqui falando sobre isso e sobre qualquer marca que lança atualização para produto. O meu conselho é sempre que você atualize, não só por uma questão de você ter acesso a novidades e tudo mais, mas para você estar protegido dentro de um sistema operacional que está sendo atualizado constantemente, ou seja, você vai estar com um pouco mais de segurança ali contra qualquer tipo de abertura para um vírus, enfim, para coisa do gênero, e para você também, como eu acabei de falar, né, conseguir ter uma melhora de performance no seu celular. Se você curtiu esse vídeo, já pode deixar um like aqui para poder ajudar, né, na divulgação aqui do canal. Pode deixar um comentário também falando o que você achou aqui do que eu mais gostei, tá? Falei pra vocês, se fosse fazer um vídeo completo aqui, ia ficar 50 minutos falando com vocês e ninguém me aguenta falando 50 minutos, nem eu mesmo. Se você curtiu, pelo menos deixa um comentário, se inscreve aqui, né, pra você não perder nenhuma novidade. Ó, sexta-feira tem unboxing e hands-on dos iPhones, tá? Do iPhone 16 Pro Max, mais especificamente. Se inscreve e ativa o sininho pra você não perder no momento que esse vídeo for lançado, esse conteúdo aí praticamente em primeira mão, quem sabe, né? Nunca é demais sonhar, enfim. No mais, se você quiser ficar por dentro de qualquer promoção, o primeiro link aqui da descrição é do meu grupinho do Telegram, onde a gente sempre pode trocar uma ideia sobre as novidades aqui do canal, sobre tudo que vem como promoção, e vocês sabem que quando tem uma promoção braba, ela dura pouco e vem do nada, e lá nesse grupo a gente consegue trocar essa ideia com calma, falou? Várias recomendações aí pra você, meu bebê. No mais é isso, fica aqui o meu muito obrigado pela sua audiência, valeu, até o próximo vídeo e tchau!